Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos nossa primeira aula de álgebra linear. Eu vou estar gravando aqui. Para quem entrar depois, ou se não conseguir entrar, né, for ver depois, poder estar vendo toda a aula, tá bom? Se alguém entrar e for tendo dúvida, vai perguntando, beleza? Vou começar aqui com a apresentação da sala no ABA, falar um pouquinho da organização. Então, aqui, a sala de álgebra linear, é de água boa, mas as salas têm a mesma configuração, tá bom? Então, aula 5, às sextas-feiras, às 19 horas, tá bom? Então, essa sexta, mais três sextas-feiras para frente, a gente terá aula. No total, serão 4 encontros. Então, disciplina álgebra linear, professor ministrante Anderson Sete, que sou eu, né, professor co-ministrante o link, tutor temático o link. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver o plano de ensino. No plano de ensino, fala o dia dos nossos encontros síncronos, tem uma sugestão do dia para vocês estarem fazendo as avaliações. Tá? Sugiro que vocês deem uma lida aqui. Aqui é o início, tem um vídeo de abertura aqui, onde eu me apresento, falo um pouquinho sobre a disciplina. Então, falando de novo, né? Nossas aulas serão às 19 horas, sempre na sexta-feira. Teve início dia 20 de outubro, vai até dia 17 de novembro. Nossa disciplina está dividida em 4 unidades. Resolvi manter aqui o título dos capítulos lá do livro-texto, para ficar mais fácil, né, de vocês se localizarem, caso forem estudar pelo livro-texto. Unidade 1, sistema de equações lineares, matrizes e determinante. Unidade 2, espaços vetoriais. Unidade 3, espaço com produto interno e transformações lineares. E unidade 4, autovalores e autovetores. Aqui, pessoal, na unidade 1 são 3 capítulos do livro texto, unidade 2, 1, unidade 3, 2 capítulos, e unidade 4, 1 capítulo, tá bom? Vocês vão ver que eu decidi manter esses 3 aqui, porque quando a gente começar a falar de sistema de equações lineares, matrizes determinantes, vocês vão ver que vocês já estudaram isso, tá bom? Pelo menos para matrizes de ordem 1, 2 e 3, é bem provável que vocês tenham estudado. Agora, espaços vetoriais, já é mais novo, né? Quem fez geometria analítica aí, entendeu bem a ideia, já tem a noção de vetores, espaço de 3 dimensões, 2 dimensões também, né? Aí depois a gente entra em espaços com produto interno e transformações lineares, 2 capítulos do livro. E aqui, como já lá no final, decidi deixar só um capítulo, vai ter um pouquinho menos de conteúdo em relação aos outros, mas aí é aquela coisa, né? O aluno estudou bastante, estudou bastante, estudou bastante, aí no final, né, que está um pouquinho mais cansado, um pouquinho menos de conteúdo. Mas mesmo assim, pessoal, conteúdo novo tem que ser estudado. Então, cada unidade vai ter uma atividade avaliativa que a gente vai tá chamando de aba 1, aba 2, aba 3, aba 4, tá bom? Essas atividades valem nota. Depois que estudar todo o conteúdo, vai ter uma avaliação regular. Então, como que a gente vai somar essa nota? Quanto que vale em cada uma? As atividades aba 1, aba 2, aba 3, aba 4 variam de 0 a 2. Então, essa varia de 0 a 2, essa de 0 a 2, essa de 0 a 2, essa de 0 a 2. Então, aqui varia de 0 a 8. A variação regular varia de 0 a 8. Então, aqui varia de 0 a 16. Quando eu divido por 2, fica variando de 0 a 8. Quando você soma com a nota do seminário integrador, que é de 0 a 2, a nota final é de 0 a 10. Caso você não atinjam uma nota maior ou igual a 5, vocês podem estar fazendo uma avaliação de recuperação. A avaliação de recuperação ela vem para substituir ou essa soma, que varia de 0 a 8, ou a avaliação regular, que varia de 0 a 8, tá bom? Então, vocês vão cair nesse caso, né, se precisarem fazer a avaliação de recuperação, ou nesse caso aqui. Tá. Aí a tua nota final, a nova nota final, será uma dessas, para quem precisou fazer a avaliação de recuperação. Se ficou maior que a anterior, se ficou menor,
mantenha anterior, porque a avaliação de recuperação não vai prejudicar a sua nota. Tá bom. Então, vou falar da unidade 1, as outras unidades têm uma configuração parecida. Então, basta a gente falar da unidade 1 e depois vocês podem olhar com tranquilidade. Então, como eu já comentei, tem aqui é o conteúdo referente a 3 capítulos do livro: sistema de equações lineares, matrizes e determinantes. Aqui, se vocês clicarem no Saiba Mais, vocês vão encontrar uma gravação de uma das últimas ofertas da disciplina e o texto base. Aqui tem um vídeo, vocês podem entrar, assistir. A ideia aqui mesmo, pessoal, é que vocês assistam antes da aula. Para quando chegarem na aula, já estarem com as dúvidas e a gente poder conversar, tá bom? Se você assistir a aula aqui e assistir aquilo ali, vocês vão ver que está parecido, né? Houve atualizações no material, mas é parecido, tá bom? Então, a ideia é, estuda aquilo, vai marcando as dúvidas, vai marcando o que achou interessante para a gente poder conversar aqui. Ah, cheguei lá em determinantes, professor, não entendi isso, tá bom? E vai perguntando. Aqui tem material de apoio, tá bom? Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir, unidade 1. Vocês vão olhar que é um material um pouquinho extenso, por quê? Porque é referente ao conteúdo 3 capítulos do livro. Primeira sugestão, pessoal, se tiver tempo, estuda pelo livro, porque o livro completo, tá bom? Ah, professor, eu tenho tempo, mas não é tanto assim, dá uma olhada no material. Ah, professor, estou com pouco tempo. O que a gente vai conversar hoje aqui é um resumão, para dar tempo de abordar um pouquinho de cada capítulo. Posso estar disponibilizando no final o link para vocês. Encontros síncronos, hoje é o nosso primeiro encontro, às 19 horas. O registro da presença é obrigatório, pode clicar aqui até às 20 horas. Atividade de fixação, tem quiz do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esses quizzes não valem nota. Aí a atividade avaliativa vale nota. Tomem cuidado aí com os prazos, tá? Quando abre, quando fecha, para estar fazendo essas atividades. Aqui você não tem uma única tentativa, porque tem questões dissertativas. A unidade 2, configuração parecida, a unidade 3 também, a unidade 4 também. Aí aqui tem a avaliação regular, aqui, né, quando abre, quando fecha, também, né, pessoal, apenas uma tentativa, tá bom? Então, venham preparado para as avaliações. E depois, acredito que vai ser colocado aqui embaixo a avaliação de recuperação. Ok, podemos falar do material. Vou compartilhar aqui. Pessoal, dentro desse material, eu também vou pegar os pontos centrais, tá? Vocês, deixa eu ver se aparece aí para vocês. Aparece. Se vocês olharem aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo riscar por aqui. Não. Aqui embaixo, não está ponteando mal, está com 34 páginas, tá? Então, de texto mesmo, assim, de conteúdo, tem umas 30, né? Porque tem o sumário, referência bibliográfica, mais algumas coisinhas no meio. Mas, se a gente for falar passo a passo, fica extenso, né? Então, estou falando alguns pontos para vocês, onde tem propriedade, eu falo, ó, pessoal, tem essas propriedades, posso comentar de uma ou outra, aí depois vocês vão lá no livro e dão uma olhada lá no material, tá bom? De novo, aquele material é baseado no livro-texto, esse que está aqui é baseado no material, ou seja, é o resumo do resumo, tá bom? A caneta. Ok, então, unidade 1, sistema de equações lineares, matrizes determinantes, né? Capítulo 1, sistema de equações lineares, capítulo 2, matrizes e capítulo 3, determinante. Aí a referência bibliográfica está no final, é o nosso livro-texto. No capítulo 1, sistema de equações lineares, aqui a gente vai falar o que é um sistema de equações lineares. Então, aqui, vou selecionar a caixinha, cada uma dessas equações é uma equação linear nas incógnitas x1, x2,
3 pontinhos, xn. Tá? Então, tem N incógnitas. Então, você tem uma equação linear, duas equações lineares, pode se orientar pelo B, aqui, B1, B2, 3 pontinhos até Bm. Então, você tem M equações lineares. Quando você junta tudo, você tem um sistema de equações lineares. Com quantas equações? Como a gente acabou de falar, M equações, quantas variáveis, quantas incógnitas, N, tá bom? Então, tá aqui o que é um sistema de equações lineares, também chamado de sistema linear. Agora, o que é uma solução de uma dessas equações? Vamos olhar para a primeira. Se você conseguir encontrar um S1 que substitui no lugar do X1, um S2 que substitui no lugar do X2, 3 pontinhos, né, um Sn que substitui no lugar do Sn, e quando substituir for igual a B1, né, ou seja, tem que colocar aqui S1, S2, até Sn, substitui no lugar do xis, né, o S1 no lugar do X1, o S2 no lugar do X2, o S3 no lugar do X3, assim por diante, até o Sn no lugar do Xn da B1, é a solução da primeira equação linear. Se você mostrar que esses SIs são soluções de todas as equações, você tem a solução do sistema. Se tem sistema que tem solução, tem sistema que não tem solução, tá bom? Então, tem momentos que você vão encontrar esses SIs e tem momentos que você não vão encontrar esses SIs, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, uma solução de um sistema é uma sequência de números, S1, S2, 3 pontinhos Sn, que é a solução de cada equação do sistema, tá bom? Exemplos. O sistema está aqui, tem x1 igual a 1 e x2 igual a 3 como uma solução. Por quê? Se você substituir aqui, ó, 3 vezes, né, x1 é menos 1, mais 2 vezes x2, que é 3, isso aqui dá 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2 vezes 3, 6, é igual a 3. Bateu. Na de baixo, menos, que está aqui, ó, menos 1, mais 3, fica 1 mais 3, que é 4. Bateu também. Então, encontrou uma solução. Por outro lado, x1 igual a 1 e x2 igual a 0 não é solução do sistema, pois esses valores satisfazem apenas a primeira equação do sistema. Vamos ver isso? Então, 3 vezes 1 mais 2 vezes 0. Isso é 3. Ok, está satisfazendo a primeira. Menos 1 mais 0. É menos 1. Não está satisfazendo a segunda. Então, é solução da primeira equação, mas não é solução do sistema. Número de soluções de um sistema de equações lineares. Um sistema, como eu comentei, ele pode ter solução ou pode não ter, tá? Então, essas duas primeiras aqui falam de quando ele tem solução ou soluções, e essa última de quando não tem. Então, para um sistema de equações lineares, precisamente uma das afirmações abaixo é verdadeira. O sistema tem exatamente uma solução, chamada sistema consistente. O sistema tem infinitas soluções. Dá para mostrar, né, pessoal, que se tiver mais de uma, tem que ter infinitas, tá bom? O sistema não tem nenhuma solução, sistema inconsistente, tá bom? Tem algumas referências que nesse primeiro caso chama de sistema possível e determinado. Aqui, possível e indeterminado, né, porque tem infinitas soluções. E aqui no terceiro, sistema impossível, tá bom? Aqui a gente tem um sistema na forma, dois sistemas, na verdade, na forma escalonada, né? Essa forminha aqui, ó.
E vocês vão perceber que é bem simples de resolver um sistema que está assim, tá? A gente vai resolver por substituição regressiva. Aqui embaixo está falando do item A, mas depois vocês podem fazer o B seguindo a mesma ideia. Olha aqui como que é. O Y vale quanto? Já tem o valor do Y, é 4. Então, basta substituir na de cima. Você fica com x menos 2 vezes 4 igual a 5. Então, x menos 8 é igual a 5. Então, x é igual a 5 mais 8. Então, x é igual a 13. Portanto, a solução do sistema é x igual a 13 e o y é 4. Tá legal? Isso aqui tem tudo feito em detalhes, fazendo referência às equações, tá bom? Então, o y é 4, você vem substituir na primeira equação, que é o que a gente fez ali em cima, vai chegar que x é 13. Então, a solução do sistema é x igual a 13 e y igual a 4, que a gente acabou de comentar ali. Assim, dois sistemas de equações lineares são equivalentes quando eles têm o mesmo conjunto de solução. Então, você tem dois sistemas. Pega as soluções desse e verifica se é solução desse. Aí você pega cada uma das soluções desse e verifica se também é a solução desse. Se for, esses sistemas são equivalentes, tá bom? Por que isso? Porque a ideia é trabalhar com um sistema parecido com esse, ou ainda um que já traz zero aqui, tá bom? Zero y. É claro que se aqui fosse zero y, a gente sabe que aqui tem que ser 13, porque é o valor de x que está aqui, ó. Tá? Então, a ideia, pessoal, é vocês pegarem o sistema dado lá, provavelmente, né, no exercício, no exemplo, dar um trabalhinho para resolver, e ir passando para sistemas equivalentes que são mais fáceis de ser resolvidos, até chegar num bem simples, que está na forma escalonada, ou como a gente vai ver para frente, na forma escalonada reduzida, tá? Então, para resolver um sistema que não esteja na forma escalonada por linhas, que é essa que a gente viu ali em cima, né? Primeiro, o reescreva como um sistema equivalente que esteja na forma escalonada por linhas. Claro que isso acaba envolvendo alguns passos, usando as operações a seguir. Aqui você tem as operações que produzem sistemas equivalentes. Quais são elas? Permutar duas equações. Veja, se você trocar essas equações de ordem, o y continua valendo 4, né? Vamos supor, o y trocou as equações, o y está agora na equação de cima, né? Y igual a 4. A equação de baixo é x menos 2y igual a 5, tá bom? Então, no fundo, você já tem o valor de y, quer encontrar o valor de x, fazendo substituição vai chegar em 13, né? Então, produz sistemas equivalentes, com as mesmas soluções. Multiplicar uma equação por uma constante não nula. Vejam bem que se você multiplicar desse lado, por exemplo, por 3, tem que multiplicar a equação. Então, tem que multiplicar tudo. Tem que multiplicar desse lado e desse. Multiplicou y por 3, ficou 3y. Multiplicou 4 por 3, ficou 12. 3y é igual a 12. Se você dividir dos dois lados por 3, você vai ficar com y igual a 4. Adicionar um múltiplo de uma equação à outra. De novo, né? Se você multiplicar, por exemplo, aqui por 2, aqui você fica com 2y. Aqui você fica com 8, né? 2 vezes 4. Se você somar isso desse lado, você está adicionando 2y a isso. E desse lado aqui, se você somar, você está adicionando 8 a isso. Por aqui ser uma igualdade, você está adicionando a mesma coisa aos dois lados. Então, é questão da balança, né? Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, não está alterando nada da igualdade, tá bom? Então, essas três equações produzem, essas três operações produzem sistemas equivalentes. Tá?
Ok, aqui tem um sistema, pessoal, que é para usar as operações que produzem sistemas equivalentes para ir reescrevendo ele até ele ficar na. Deixa eu ver se fala aqui, né, na forma escalonada por linhas. Ou seja, ficar nessa forma aqui. Não vai ser feito agora, porque a gente vai trazer ele de volta lá na frente. Vamos fazer ele resolvendo, utilizando matrizes, vamos resolver ele utilizando matrizes, e as operações que vão ser usadas lá são, na essência, essas. Só que daí sem utilizar equações, tá bom? Utilizando as linhas das matrizes. Então, a gente vai permutar duas linhas, multiplicar uma linha por uma constante não nula, adicionar um múltiplo de uma linha a outra linha, tá bom? E a gente vai saber que o que está na primeira linha corresponde a uma equação, que está na outra linha a outra equação, que está na outra linha a outra equação, tá bom? Vai ficar bem claro para a gente isso daí. Então, por isso que ver o exemplo desse sistema linear na página 8. Definição de matriz. Então, vejam, aqui eu tenho uma linha, podem se orientar por aqui, ó. Mais uma linha, segunda linha, a terceira linha, três pontinhos, a mésima linha. Aqui eu tenho as colunas, podem se orientar por aqui, primeira coluna, segunda coluna, três pontinhos, a mésima coluna. Então, eu tenho uma matriz de ordem M por N, tá bom? Esse primeiro indica a quantidade de linhas e esse aqui indica a quantidade de colunas, tá bom? Então, uma matriz, se M e N são inteiros positivos, então a matriz M por N, leia-se, né? M por N é a tabela retangular. Essa aqui que a gente acabou de conversar. Como que você se orienta aqui? Usando linhas e colunas. Eu quero elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Essa é a primeira linha. Essa é a segunda linha, tá? Você quer o que está na primeira linha, desculpa, segunda linha, segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Quem que está lá? Esse aqui, ó, o A22, tá bom? Então, vejam, esse 2 indica a linha e esse 2 a coluna. Vou pegar um que tem eles diferentes. Esse aqui, ó, A22, está falando para a gente que é a segunda linha, primeira coluna. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, vamos ver? Primeira linha, segunda linha, primeira coluna. Quem que está lá? Exatamente o A2. É bem tranquilo de se orientar aqui com matriz, tá? Onde cada elemento aí J da matriz é um número. Então, uma matriz M por N tem M linhas e N colunas. As matrizes são usualmente denotadas por letras maiúsculas. Uma matriz com M linhas e N colunas é de tamanho M por N. Sendo igual a N, a matriz é quadrada de ordem N, os elementos A11, A22, A33 até AN, N são os elementos da diagonal principal. É usual utilizar matrizes para representar sistemas de equações lineares. Vejamos como isso é feito. Aqui você tem um sistema, veja que está bem organizadinho, x embaixo de x, y embaixo de y. Professor, mas ali embaixo não tem um y. Ele não está aparecendo, então é mais 0y. Tá? Z embaixo de z, e aqui os termos independentes. Então, o que é a matriz dos coeficientes? Quais são os coeficientes do x? 1 está aqui. Menos 1 está aqui. 3 está aqui. Do y, 2, menos 1, 0. 2, menos 1 e 0. Do z, menos 4,
1 e menos 2. Menos 4, 1 e menos 2. Se você, a matriz aumentada, aqui é a matriz dos coeficientes, e aqui colocar essa barrinha para separar, né? É a matriz dos termos independentes, olha lá. Aí, então, a matriz aumentada, você pega os coeficientes e também os termos independentes. Então, operações elementares de linhas. Já comentei com vocês, mas vou repetir. Permutar duas linhas, multiplicar uma linha por uma constante não nula, adicionar o múltiplo de uma linha a outra linha, tá bom? Então, vejam que permutar aqui a primeira linha com a segunda é a mesma coisa que eu tivesse permutando a primeira equação com a segunda equação, tá bom? Então, vejam que eu consigo ir da matriz aumentada para o sistema de equação linear e voltar. Então, eu vou aplicar as operações. Claro que talvez esses sistemas sejam equivalentes, não é exatamente o mesmo, né? Porque se eu permutei duas linhas, eu pego o sistema associado a essa matriz aumentada, ele é equivalente ao anterior. Mas a solução é a mesma. Então, eu vou trabalhando de forma a ter um sistema mais simples, mais fácil de eu ver a resposta, tá bom? De ver a solução, a resposta do meu problema. Então, eu vou aplicar essas operações aqui, de forma que fiquem na forma escalonada. Hoje eu vou conversar com vocês o que é a forma escalonada por linha e a forma escalonada reduzida. Duas matrizes são equivalentes por linhas quando uma pode ser obtida da outra por uma sequência finita de operações elementares de linhas, tá? Então, você tem a ideia é a seguinte, tem que ter o sistema, vai para a matriz aumentada, faz as operações elementares de linhas, está produzindo só matrizes equivalentes. Lá no final vai chegar numa matriz mais simples de forma que quando você olhar para o sistema associado a ela, você já vê a resposta ou falta pouquíssimos passos para você ter a resposta do sistema, né? Pouquíssimos passos, que é o que a gente fez aqui em cima. Tá bom? Ó, quando eu falo em pouquíssimos passos, tentem resolver esse sistema aqui. Tá? Vocês vão ver que vai demorar alguns passos até vocês chegarem na resposta. Ok, então aqui operações elementares de linhas. Permute a primeira e a segunda linhas. Eu gosto de fazer assim, pessoal. Não estou mexendo na terceira, então já vou repetir ela. E agora eu vou trabalhar em cima do que foi pedido. Permutar essa com essa. Tá? Então, posso denotar assim, trocando a L1 com a L2. Tá? Já está escrito ali, né? Então, 3, 1, menos 4, 2, 5, 0, 7, 4. Está pronto? Multiplique a primeira linha por 1/2 para produzir uma nova primeira linha. Então, multiplique por 1/2. Aqui eu não estou mexendo. Multiplique por 1/2. 1/2. 1/2 vezes 2, 1. 0 vezes 1/2, 0. 1/2 vezes 4, 2. Está pronto. Sobre a primeira linha multiplicada por menos 2, a terceira linha para produzir uma nova terceira linha. Então, vai ser uma nova terceira linha. Então, a primeira e a segunda eu não estou mexendo. 1, 3, 2 menos 4, 0, 5, 4 e 7. Aqui. Vou multiplicar essa por menos 2 e vou somar com essa. Tá? Então, multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Somou com 0, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 somado com 2, menos 2. Desculpa. Menos 4 vezes... Menos 4. Menos 4 no anterior. Menos 2 vezes 0, 0 somado com 9, 9. Menos 2 vezes 4, menos 8 somado com 8, 0. Deixa eu só conferir aqui se eu não errei nada na confusão.
Ah, tá certo, tá bom? Aí, beleza. Forma escalonada por linhas e forma escalonada reduzida, tá bom? A gente só vai ver se está na forma escalonada reduzida se já estiver na forma escalonada por linhas, tá bom? Então, uma matriz na forma escalonada por linhas tem as seguintes propriedades. São três. Qualquer linha constituída inteiramente de zeros ocorre na parte de baixo da matriz. Para cada linha que não consiste inteiramente de zeros, o primeiro elemento diferente de zero é um, chamado de um principal. Para duas linhas sucessivas diferentes de zero, o um principal na linha mais acima está mais para a esquerda do que um principal na linha inferior. Tá? E aqui embaixo vai falar de forma escalonada reduzida. Eu vou primeiro conversar sobre os exemplos, olhando para a forma escalonada, depois a gente fala da forma escalonada reduzida. Então vamos determinar quais estão na forma escalonada por linhas, tá bom? Se tiver na forma escalonada por linhas, vou fazer marcação assim. Se não tiver, vou fazer assim. Tá, vamos então conversar aqui. Essa primeira, tem linhas formadas só por zeros? Não, então não fura um, tá? Se tivesse, tinha que acontecer na parte de baixo. Tinha que aparecer na parte de baixo. Agora, primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser um. É um e é um. Ok. O que é o próximo? Que o um principal de uma linha mais acima tem que estar mais à esquerda do que um principal na linha de baixo, né? Em linhas consecutivas. Ok, né? Esse está mais à esquerda do que esse está mais à esquerda do que esse, tá bom? Nossa matriz está na forma escalonada. Aqui, essa já não está, por quê? Porque tem uma linha formada só por zeros e não ocorre na parte de baixo da matriz. Essa aqui tem uma linha formada só por zeros e ocorre na parte de baixo da matriz, ok, tá ok lá. O primeiro elemento não nulo de linhas não nulas é um, chamado de um principal, cada um deles, ok. E está ocorrendo sempre mais à direita, né? Ou os de cima estão ocorrendo mais à esquerda. Então, esse aqui também está na forma escalonada por linhas. Esse aqui a gente já bate o olho e já vê que não, né? Porque o primeiro elemento não nulo dessa linha não nula não é 1. E aqui, tem linha nula, ocorre na parte de baixo da matriz, ok. O primeiro elemento não nulo de linhas não nulas é 1, ok. E esse aqui está mais à esquerda do que esse, ok. Então está na forma escalonada, na forma escalonada por linhas. Vamos ver se está na forma escalonada reduzida. O que é estar na forma escalonada reduzida? Então, uma matriz na forma escalonada por linhas, já tem que ser escalonada por linha, está na forma escalonada reduzida, quando cada coluna que tem um principal tem zeros em todas as posições acima e abaixo desse um principal. Você pega o um principal e olha se os outros são zero. Se vale para todos os um principais, ok, está na forma escalonada reduzida. Se não, não. Então, vou colocar mais aqui para a direita. Assim, se tiver na forma escalonada, escalonada reduzida, e assim se não, tá bom? E esses que já não estão na forma escalonada por linha, a gente nem vai olhar. Aqui, um principal, os outros são zeros. Beleza. Aqui, um principal, os outros são zeros? Não. Tá bom? Então, não está na forma escalonada reduzida. Essa aqui já não vou nem olhar. Essa aqui. Pego um principal. Aqui.
Os outros são zero? São. Pega esse outro um principal, os outros são zero na coluna dele? São. Pega esse um principal, os outros são zero na coluna dele? São. Então está na forma escalonada reduzida. Isso que a gente nem vai olhar. E aqui, pega um principal. Os outros elementos na coluna dele são zero? Sim. Pega um principal, os outros na coluna dele são zero? Sim. Então está na forma escalonada reduzida. Então aqui tem dois na forma escalonada reduzida. Beleza? É, aí, uma coisa importante para a gente. Cada matriz é equivalente por linhas a uma matriz na forma escalonada por linhas, tá bom? Aí você tem a eliminação de Gauss com substituição. Como é que a gente vai usar, né? Escreva a matriz aumentada do sistema de equações lineares. Então, você tem o sistema, pega a matriz aumentada. Utilize operações elementares de linhas para reescrever a matriz na forma escalonada por linhas. Então, você tem o sistema, pega a matriz aumentada, usa operações elementares até chegar numa matriz que está na forma escalonada por linhas. Escreva o sistema de equações lineares correspondente à matriz na forma escalonada por linhas e use substituição regressiva para encontrar a solução, tá bom? Então, essa última matriz que você tinha chegado lá, que está na forma escalonada por linhas, você pega o sistema associado a ela, e esse sistema você consegue resolver usando substituição regressiva se ele tiver solução. Você tem também que cada matriz equivalente por linha é uma matriz na forma escalonada reduzida por linhas. Então, a ideia é parecida com o de cima, só que aqui, em vez de pegar e parar na forma escalonada por linha, você vai até a forma escalonada reduzida. Olha lá. Escreva a matriz aumentada do sistema de equações lineares. Utilize operações elementares de linhas para reescrever a matriz na forma escalonada reduzida. Viu o que eu falei? Forma escalonada reduzida. Escreva o sistema de equações lineares correspondente à matriz na forma escalonada reduzida, tá bom? Então, esse sistema é o mesmo lá de cima, e a gente vai utilizar ele usando a eliminação de Gauss. Então, em vez de ficar trabalhando, carregando x, y, z, eu vou olhar para a matriz ampliada, ela vem com essa carinha aqui, e vou trabalhar com ela. Vantagem, então, fica uma notação mais limpa, não precisa ficar carregando x, y, z, porque você sabe o que significa cada linha, o que significa cada coluna, tá? Então, escreva a matriz aumentada do sistema de equações lineares. Tá aqui, pessoal, né? Parte dos coeficientes, parte do termo dependente. Então, coeficiente, os coeficientes do x, aqui, 1, menos 1 e 2, 1, menos 1 e 2, do y, menos 2, 3, menos 5, do z, 3, 0 e 5. Termo dependente, 9, menos 4 e 17, tá bom? Aqui vocês vão utilizar operações elementares, vou fazer na primeira, para vocês verem o que está acontecendo. Então, ó, a ideia, né, pessoal, é olhar aqui, já é 1. Se não fosse 1, você ia, se for diferente de zero, claro, multiplicar por um número que aqui fosse aparecer 1, ia multiplicar toda a linha. Por exemplo, se aqui fosse 5, você ia multiplicar por 1 sobre 5, né? Corta 5 de 5 de baixo, dá 1. Mas já é 1. Então, esse carinha aqui vai ser o nosso 1 principal. Então, a ideia é que esse aqui e esse tem que zerar. Como que eu zero esse menos 1 utilizando esse 1? Basta somar. Menos 1 mais 1 é zero. Então, vou somar a linha 2 com a linha 1. Então, essa linha 2, eu vou trocar ela por quem? Essa linha 2, eu vou trocar ela por ela somado com a linha 1. Aqui é 2. Como que eu uso um principal para zerar esse 2? Basta multiplicar aqui por menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, somou com 2 e zerou. Então, a linha 3, eu vou trocar ela por quem? Por ela, menos 2L1. Tá bom? Essas operações estão aqui, ó. L2, vou trocar por L2 mais L1, e L3 por L3 menos 2, L1.
Tá? Então, a primeira linha eu não mexi, fica 1, menos 2, 3 e 9. 1, menos 2, 3 e 9. Aqui tem que aparecer um zero na próxima matriz, e aqui um zero, porque eu escolhi as operações para funcionar dessa forma. Funciona dessa forma, 0, 0. Preciso me preocupar com essa parte aqui. Então, aqui é só somar L2 com L1. Menos 1 com 1 dá 0, já sei. 3 somado com menos 2 dá 1. Ok. Tem que dar 3 e 5. Vamos ver se dá 3 e 5. 0 mais 3, 3. Menos 4 mais 9, 5. Ok. Para a próxima. Tem que multiplicar essa por menos 2 e somar, né? Lá vai zerar aqui. Multiplicou por menos 2, fica 4. 4 somado com menos 5, menos 1. Ok. Aqui, multiplicou por menos 2, fica menos 6, somado com 5, menos 1. Ok. Aqui multiplicou por menos 2, fica menos 18, somado com 17, menos 1. Ok também. Agora aqui é 1, ok. Se não fosse 1, ia ter que multiplicar, né, por algum número, se fosse diferente de 0. Por exemplo, se fosse 7, você ia multiplicar por 1 sobre 7, corta 7 de 5, 7 de baixo. Mas é 1, ok. Ele é um principal, eu quero lá na forma escalonada reduzida, então eu tenho que zerar os outros. Tem que zerar esse e esse. Aí a ideia, pessoal, é parecida. Você vai olhar as operações, vai escolher de forma que zera. Vai fazer as continhas, chegou aqui. Agora aqui é 2. Vai multiplicar por 1 sobre 2 a L3 para aparecer 1. Lembrando que faz para todo mundo a linha. Então tem que fazer para esse 4 que vira 2. Agora aqui é 1. É 1 principal. Então tem que zerar o 9 e zerar o 3. Então você vai escolher as operações de forma que isso acontece. Escolheu, você vai chegar nessa matriz aqui. Essa matriz está na forma escalonada reduzida. Quando você pega o sistema correspondente, você tem 1x mais 0y mais 0z igual a 1. Vamos olhar para a segunda linha. 0x, 1y mais 0z igual a menos 1. A terceira, 0x, 0y, 1z igual a 2, tá bom? Ah, professor, mas você poderia ter escrito o sistema assim, já ficava mais bonitinho. Poderia, pessoal. E aqui fica bem claro qual que é a solução do sistema. X igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Como esse sistema ele é equivalente ao sistema inicial, aquela solução encontrada também é a solução desse, tá bom? Portanto, x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Beleza, pessoal. Então vocês aí já têm a ideia, né, para resolver esse sistema. Professor, mas e se aqui tivesse chegado num zero, aqui, ó? Aí teu sistema não ia ter solução, tá bom, pessoal? Porque você ia ter assim, x igual a 1, y igual a menos 1, e aqui vou colocar assim, 0x mais 0y mais 0z igual a 2. Ah, deixa eu só vou falar uma coisinha para estar na forma escalonada. Aqui ia ter que ser 1, né? Porque o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser 1. Então deixa eu mudar aqui. Aí não tem para qualquer valor de x, de y ou de z que você substituir aqui, o lado esquerdo é sempre igual a zero. Tá? Então não tem como isso aqui ser verdade. Então, esse sistema aqui não existem valores para x, y e z que substituído na última equação vai dar igual a 1. Tá bom? Então o sistema não tem solução. Tem exemplos assim lá no material no aula para vocês tentarem fazer e tem no livro texto também. E daí vocês também vão ver exemplos que têm infinitas soluções. Aqui, né, pessoal, para comentar com vocês, né, mais para comentar mesmo, que talvez alguém já vai direto para o quiz aí do capítulo 1, e vai ter lá, talvez, um sistema homogêneo pode ter infinitas soluções em alguma situação, aí explica a situação lá.
E o que é um sistema homogêneo? O sistema é homogêneo quando os termos independentes são iguais a zero, tá bom? É isso. B1 é zero, B2 é zero, 3 pontinhos, até Bm igual a zero. Então, aqui tem o exemplo de um sistema homogêneo, tá? Fica aí para vocês resolverem. E esse sistema ele vai ter infinitas soluções, tá? Vejam que ele sempre tem solução. Pelo menos o zero, 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 tá? Solução trivial. Substituir o zero aqui. Zero aqui, somou deu zero. Tem 3 aqui, né? Vezes zero. Aqui, substituir o zero, também vai dar zero, tá bom? Sistema homogêneo sempre tem solução. Você tem que se perguntar se é uma ou é infinitas. E é o que está falando nesse resultado aqui, que o sistema linear homogêneo é sempre consistente. E ele fala que se o sistema tem menos equações que variáveis, então deve ter infinitas. Ok, então o capítulo 1, resumidamente, é isso. Vamos olhar para o capítulo 2. Tá. É convenção representar uma matriz de uma das seguintes formas: uma letra maiúscula, A, B ou C, um elemento representativo entre colchetes, ou uma tabela retangular, tá bom? Ok. Essa aqui a gente já tinha visto. Agora a gente vai falar quando que duas matrizes são iguais, como que faz soma de matrizes, multiplicação por escalar e multiplicação de matrizes. Então, duas matrizes A e B são iguais quando têm o mesmo tamanho e o A e J igual B e J para I e J, né? Variando aí, né? O I de um AM e o J de um AM. Veja que isso aqui está falando para vocês o seguinte: vocês têm que comparar o elemento da matriz A que está na linha I, coluna J, com o elemento da matriz B que está na linha I, coluna J. Então, você vai comparar os elementos correspondentes, tá bom? Por isso que essas matrizes têm que ter o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, se você pegar a matriz A e a matriz B, você poderia comparar o 1 com 1, o 3 com o 3, mas o 5 você não tem com quem comparar e o 7 também não, tá bom? Então, não dá para falar que essas matrizes são iguais. Primeira coisa, porque elas não têm o mesmo tamanho. Então, acho que ficou claro isso, né? Porque tem que ter o mesmo tamanho. Já a matriz A e C, dá para a gente tentar comparar elas, tem o mesmo tamanho, ó. O 1 com 1, o 3 com 3. Vou olhar na ordem. O X, o 5 com o X e o 7 com o 7. Então, o 1 com 1, né, é o mesmo número. O 3 com o 3 é o mesmo número. O 7 com o 7 é o mesmo número. E aí você tem o 5 com o X. Então, essas matrizes A e C vão ser iguais se somente se o X for igual a 5, tá bom? Definição aqui de soma de matrizes. Então, para somar matrizes, elas têm que ter o mesmo tamanho. E você soma os elementos correspondentes. O elemento da matriz A que está na linha I, coluna J, com o elemento da matriz B que está na linha I, coluna J, tá bom? E a matriz soma, né, a gente vai representar dessa forma. E aqui fala que a soma de matrizes para a matriz de tamanho diferente não está definida. A soma de duas matrizes de tamanho diferente não é definida. Então, aqui exemplo, né? Sendo as matrizes A e B, a soma mais B é quem? Vai somar o 2 com o 5, está aqui. Vai somar o 4 com 1, está aqui. Vai somar 1 com o 7, está aqui. Vai somar o 3 com o 2, está aqui. Tá? Então, 2 mais 5, 7. 4 mais 1, 5. 1 mais 7, 8. 3 mais 2, 5. Fechou? Aí, um exemplo de soma de
matrizes. Definição, aqui é múltiplo escalar, multiplicação de um múltiplo escalar por uma matriz. Então, você tem aqui uma matriz A de ordem M por N, e um escalar, então múltiplo escalar de A por C é uma matriz também de mesmo tamanho, dada por quem? Isso aqui você pode olhar assim, pessoal. C por A e J, né? Porque tá aqui, ó. Quem que é A? Então, esse C só entra para dentro, é isso que ele faz, olha aqui, onde ele aparece. Aqui do ladinho do A e J. Ou seja, esse C vai multiplicar cada um dos elementos da matriz. Tá? Aqui embaixo tem um exemplo. Está olhando para essa matriz aqui e para o escalar 3. Então, 3A é quem? 3A é 3 pela matriz, aqui 2 menos 1, 4 e 3. Então, esse 3 entra multiplicando cada um dos elementos. Então, 3 vezes 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. Tá aí como é que é feita a multiplicação de A por C. Beleza? E com exemplo. Agora a gente vai entrar na multiplicação de matrizes. Essa é um pouquinho mais trabalhosa, pessoal, mas se feito com cuidado, com calma, dá tudo certo. Então, se A é uma matriz M por N, e B é uma matriz N por P, então o produto AB é uma matriz M por P. Vejam que aqui está tendo alguns cuidados. O número de colunas aqui, só um minutinho, tirar o volume disso aqui. Então, voltar. O número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. E a ordem da nova matriz é o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda, M por P, tá aqui. Beleza? Aí o que falta é explicar para vocês como obter esse C e J. C e J é o seguinte, pessoal. C, I e J, aqui, né, linha e aqui coluna. Tá falando que você vai pegar os elementos na ordem, tá bom? A e B. Você vai pegar os elementos da iésima linha de A, que são da forma A e 1, A e 2, até A e N colunas. Vai pegar os elementos da Jésima coluna de B. Então, é A1J, A2J. Vou até onde? Quantas linhas tem? N. A e. Desculpa, A não, né? B. B1J, B2J, até BNJ. E daí a gente vai efetuar o produto. O produto desse por esse. Deixa eu mudar de cor. Desse por esse. Mais. Aí você soma com o produto desse por esse. 3 pontinhos. Mais o produto desse por esse. Ou seja, é o A e 1 pelo B1J. Mais o A12 pelo B2J. Mais 3 pontinhos. O A e N pelo BNJ. Tá bom? Por isso que tem que ter a mesma quantidade de colunas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz B. Se você tivesse mais linhas na matriz B, ia ter mais elementos aqui para baixo, não ia ter ninguém na matriz A para multiplicar por eles. Então tem que ter a mesma quantidade. Isso que eu escrevi ali está aqui, ó. A e 1, B, 1J, e assim por diante. Tá?
Vou fazer aqui um produto para vocês, vou dar a ideia dos dois e vocês façam os restantes. Então, para obter o C1, vou fazer igual e depois um diferente, um 2, por exemplo. Para obter o C11, o elemento que vai estar lá na primeira linha, primeira coluna da matriz AB, que é o menos 9, tem que pegar a primeira linha de A e a primeira coluna de B. Então, vamos lá. Primeira linha de A pela primeira coluna de B. Vou fazer menos 1 vezes menos 3, está aqui. Vou fazer 3 vezes menos 4, está aqui. Menos 1 por menos 3, 3. 3 por menos 4, menos 12. 3 com menos 12, menos 9. Bateu. Agora eu vou fazer o C12. C12, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Tem que dar 1. Vamos ver. Primeira linha de A, segunda coluna de B. Menos 1 por 2. Menos 1 por 2, está aqui. 3 por 1. 3 por 1 está aqui. Menos 1 por 2, menos 2. 3 por 1, 3. Menos 2 mais 3, 1. Bateu também, tá bom? Aí os outros vocês podem ir fazendo com calma ou acompanhando aqui, né? Que tá feito. Beleza? E é só seguir essa ideia. Uma aplicação, pessoal, da multiplicação de matrizes é a representação de sistema de equações lineares. Aqui você tem um sistema de equações lineares e você pode reescrever isso utilizando multiplicação de matrizes. Tá? Aqui é a matriz dos coeficientes, aqui é a matriz das variáveis, e aqui é a matriz dos termos independentes. Vejam, A11 por x1 dá esse. A12 por x2 dá esse. Lembrando, tem que somar, né? A13 por x3 dá esse. Tem que ser igual a quem? A B1. Continua fazendo isso e vão ter as outras igualdades aí. Então, isso aqui a gente vai ter nota por A, isso aqui por X e isso aqui por B. Tá aqui, ó. Ok? A gente denota as matrizes coluna aqui em negrito, tá? O X e o B. Ok. Aí, propriedades, você pode se perguntar, por exemplo, para números, se eu somar o número 2 com o número 3, é igual somar o número 3 com o número 2. Para matriz é a mesma coisa? Aqui tem as propriedades. Essa que eu acabei de falar, sim, tá bom? Vale a comutatividade. Aí tem outras, tá? Depois vocês podem olhar com calma. Somar A com a matriz nula, né? A matriz nula é a matriz formada só por zeros. Dá a matriz A? Sim. A resposta é dá a matriz A. Multiplicação. Aqui tem a associativa, né? Mas uma propriedade bem interessante, vocês podem se perguntar, acho que está aqui na sequência. E olha. Para números, multiplicar o número 2 pelo número 3 é igual a multiplicar o 3 pelo 2, dá 6, tá bom? Para matrizes, multiplicar a matriz A pela matriz B é igual a multiplicar a matriz B pela matriz A? Mas vocês vão me falar, professor, mas não tem que tomar cuidado com o número de linhas e de colunas? Sim, tem que tomar cuidado. Por exemplo, considere duas matrizes de ordem 2 por 3 e uma outra B de ordem 3 por 5. O produto aqui está definido porque aqui é igual a aqui, então AB é uma matriz de ordem, vou colocar assim para não confundir que é só B, 2 por 5. Agora, se você olhar a B sendo de ordem 3 por 5 e a A de ordem 2 por 3, não pode efetuar o produto, né? BA aqui não pode ser calculado, porque não
Aqui é diferente. Ao 5 diferente do 2. Então, o produto aqui não está definido. Aí surge outra pergunta. Professor, mas e se tivesse definido, seria igual? A resposta é não. Tá? Aqui tem um exemplo. Não vale a comutatividade para matrizes. Quando a gente fala vale, é porque vale sempre. Não vale porque tem pelo menos duas matrizes que furam isso, tá bom? Aqui, pessoal, basta efetuar o produto de matrizes para mostrar que AB diferente de BA. E aqui está definido, né, porque as duas são de ordem 2 por 2. Então, a matriz AB vai ser de ordem 2 por 2 e a matriz BA vai ser de ordem 2 por 2. Tá bom? Aí aqui tem as contas, pessoal, produto de matriz de ordem 2 por 2, para ser mais rápido do que essa aqui que está aqui para cima, né? Porque essa aqui é de ordem 3 por 2. Aí depois vocês podem fazer com calma, vocês vão ver que a matriz AB chega nessa, e a matriz BA chega nessa. São diferentes, né? Por exemplo, aqui é 2 e aqui é 0. Tá bom? Ah, vocês vão perguntar, professor, mas existem matrizes onde o produto é comutativo, né? Ou seja, AB é igual a BA? Sim, pessoal, tem. Pega uma delas sendo a matriz nula, pronto, já funcionou, tá bom? Aí vocês vão se perguntar, professor, se não for nula, tem? Tem também, né? Mas a ideia é que posso perguntar para vocês, vale a comutatividade para matrizes? Se vocês responderem que sim, eu posso usar isso sempre. Então a resposta é não. Tá? Então não vale a comutatividade para matrizes. Tá? Claro que existem exemplos particulares aonde vale. Acabei de falar, né? Por exemplo, se aqui fosse a matriz nula, ia sempre ser zero vezes alguém, zerava todas as entradas. Se você trocar ela de lado, aqui vezes zero, esse vezes zero, zerou e assim por diante. Um exemplo no qual o cancelamento não é válido. Outra coisa que você pode se perguntar é, se fosse números, A vezes C igual a B vezes C com C diferente de zero, né? Você pode concluir que A igual a B. Para matrizes pode? Não, para matrizes não pode, pessoal. Tá? Se C tiver uma propriedade adicional, que a gente vai discutir lá para frente, aí pode, tá? Mas por enquanto não. Aqui tem exemplos, ó. Você tem A, B e C, A e B são diferentes, o produto é igual. Tá? O produto é igual, implica que A é igual a B? Não. Por quê? Porque elas são diferentes. Vocês estão vendo aqui que elas são diferentes. Tá bom? Beleza. Depois vocês façam a multiplicação de matriz de ordem 2 por 2, por uma de 2 por 2. Multiplicação de matriz de ordem 2, tá bom? Agora, se vocês pegarem uma matriz quadrada de ordem n, aonde os elementos que estão fora da diagonal são zeros e na diagonal é 1, a gente chama essa matriz de identidade. Se a matriz for de ordem n, a gente denota assim IN. Legal? Se tiver clara aí a ordem, não precisa carregar o n, basta utilizar I. Aí, propriedades. Desde que a multiplicação de matriz esteja definida, né? Aqui, então, para tomar cuidado, essa matriz A é de ordem M por N. Isso. Isso, tá bom? Então, aqui A de ordem M por N, e você está multiplicando por I, que é de ordem N. Deixa eu colocar assim para ficar bem claro. O mesmo N, ok. E aqui embaixo, tomem cuidado que virou um M, tá bom? Então, é I, M por M, A, M por N. Então, esse igual a esse, ok. Isso aqui tem que dar. Então, tem as propriedades. Pessoal, sugiro que essas propriedades, né,
talvez para um primeiro entendimento seja interessante. Pega a matriz A de ordem 2 por 3, pega a matriz M aí correspondente e faça a multiplicação para ver que funciona, tá bom? A transposta de uma matriz é formada escrevendo suas linhas como colunas, tá? Então, pega a linha e faz virar coluna. Vamos ver aqui o exemplo. Linha, vou fazer um pouquinho mais larguinho aqui para ficar claro que é linha, tem que virar coluna. Então, 1. Linha tem que virar coluna. Está aqui a transposta da matriz A, denotada assim. Vamos ver a transposta da matriz B. Pega a linha e faz virar coluna. 1, 2, 0. Pega a linha e faz virar a coluna. 2, 1, 0. Pega a linha e faz virar a coluna. 0, 0, 1. Está pronta. Vejam que aqui, no primeiro, era de ordem 2 por 1, 2 linhas por uma coluna, e aqui virou de 1 por 2, uma linha por duas colunas. Aqui embaixo era de ordem 3 por 3, e essa aqui é também de ordem 3 por 3. Vejam que a matriz B e a matriz B, a transposta da B, né, B com o Tzinho aqui em cima, são iguais. Quando isso acontece, a gente fala que a B é uma matriz simétrica, tá bom, pessoal? Vejam que nesse caso, por exemplo, esse elemento, ele está na que posição? Ele é o B12. Ele é igual ao que aparece na B21, tá bom? Isso vale para todos os elementos aqui, ó. Está na B13 é igual ao que está na B31, tá bom? E assim por diante. Então, aqui vai ter a definição de matriz simétrica. Se você deixa de exercício para vocês, a ideia é a mesma. Então, uma matriz A é simétrica quando ela é igual à sua transposta. É aquilo que eu acabei de conversar com vocês, tá bom? Para todo I diferente de J. E aqui tem as propriedades da transposta. Por exemplo, que a transposta da transposta é a própria matriz. Que a transposta da soma é a soma das transpostas. Que a transposta do produto é o produto das transpostas. Tomem cuidado que aqui trocou a ordem, era AB, ficou a transposta de B pela transposta de A. Agora vamos falar de matrizes inversíveis. Uma matriz quadrada A de ordem N é inversível ou não singular quando existe uma matriz B de tamanho N por N, tal que o produto de A por B é igual ao produto de B por A, que é igual a identidade. Se B é a inversa, desculpa, a matriz B é a inversa multiplicativa de A. Uma matriz que não possui uma inversa é não inversível, tá bom? Ou singular. Então, tem matrizes que têm inversa, tem matrizes que não têm inversa, tá bom, pessoal? Tem vários exemplos. Aqui tem um teorema importante, né, que se há uma matriz inversível, então a inversa é única, já que ela é única, a gente pode dar uma notação para ela, e a notação da matriz inversa de A é isso aqui, tá? É A com esse menos 1 aqui em cima. Então, aqui, mostra que B é a inversa de A, onde aqui você tem a matriz A e aqui você tem a matriz B. Então, para mostrar que A é a inversa de B, você tem que efetuar as multiplicações. A por B e mostrar que dá identidade, B por A e mostrar que dá a identidade. Tá? Vamos fazer aqui. Vou fazer uma e a outra fica de exercício para vocês. Aqui está repetida a matriz A e aqui está repetida a matriz B. A multiplicação, então, linha por coluna. Menos 1 por 1, 2 por 1, está aqui. Eu vou carregando, tá bom? Ó, fica menos 1 por 1, menos 2. Desculpa, é mais. Ah, estava em cima ali. Desculpa. Menos 1 mais 2. Está aqui.
Menos 1 mais 2, 1. Essa entrada aqui já foi. Linha por coluna. Menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 2. Menos 1 por menos 2, está aqui. 2 por menos 1, está aqui. Então, menos 1 por menos 2, 2. 2 por menos 1, menos 2. Agora, essa linha pela primeira coluna. Menos 1 por 1, está aqui. Menos 1, menos 1 por 1, já foi. 1 por 1, está aqui. Menos 1 por 1, menos 1. 1 por 1, 1. Quando somou, zerou. Para finalizar, agora por essa coluna. Menos 1 por menos 2, aqui. 1 por menos 1, aqui. Menos 1 por menos 2, 2. 1 por menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1 deu a identidade, tá bom? Depois vocês façam o produto BA e vejam que dá a identidade também. Então, como BA igual a identidade e como AB igual a identidade, BA igual a identidade, então B é a inversa da matriz A e a gente pode escrever isso aqui, tá bom? Tá aí, então, um exemplo onde existe inverso. Um exemplo onde não existe inverso, a matriz nula, para ficar bem claro nesse momento, né? É que fosse tudo zero e você efetuasse o produto, independente dos valores que aparecessem na B, ia sempre zerar, tá bom? Mas existem exemplos onde não do zero, isso fica bem claro. Por exemplo, se A e B são as matrizes quadradas e AB é a matriz de identidade, pode ser mostrado que BA também é identidade. Então, no exemplo anterior, precisamos apenas verificar um dos produtos. Né? No caso, a gente poderia verificar que BA é uma identidade. Tá? Como encontrar a inversa de uma matriz pela eliminação de Gauss-Jordan? Seja A uma matriz quadrada de ordem n. Escreva a matriz, né, de ordem n por 2n, que consiste em A à esquerda e na matriz de identidade à direita, para obter essa aqui. Esse processo é chamado de juntar a matriz I à matriz A. Se possível, reduza A por linhas aí. Então, você vai pegar aqui, vai fazer operações elementares por linhas, até chegar na I. Vai fazer essas operações em todos os elementos da linha. Se você pegou A e conseguiu chegar na I, então, aqui, a I vai chegar na inversa de A. Tá bom? Então, ó, se possível, reduza A por linhas, aí usando operações elementares de linha em toda a matriz. Em toda a matriz. O resultado será isso aqui. Então, na posição onde estava A aparece a identidade, e na posição onde estava a identidade aparece a inversa da A. Se não for possível, então A não tem inversa, tá bom? Verifique suas contas multiplicando para confirmar que A, né, pela matriz que você obteve aqui, da identidade, né, para verificar que de fato essa matriz que você encontrou é a inversa de A. Pessoal, isso aqui é bom vocês fazerem nos primeiros exemplos, para ganhar confiança. Mas se o passo 1 e o passo 2 vocês fizeram e tem certeza que está certo, o passo 3 tem que dar certo a conta, tá bom? Então, a partir de um momento, né, a gente acaba não fazendo tanto esse passo 3 aqui, tá bom? Desde que vocês tenham certeza que o passo 1 e o passo 2 estão corretos. Então, vamos encontrar aqui, pessoal, a inversa dessa matriz. Tá? Tá? Então, seguindo os passos ali, tem que juntar I a matriz A. Lembrem, posiciono A à esquerda e a matriz de identidade à direita. Aqui a matriz de identidade vai ser uma de ordem 3. Então, tá aqui. A matriz A, deixa eu pegar um pouquinho melhor. E a matriz de identidade.
Vou utilizar as operações elementares de linhas. Eu quero pegar essa matriz A, encontrar a matriz que está na forma escalonada reduzida, que é equivalente a ela, né? Linha equivalente a ela. Então, é bem parecido com o que a gente fez lá em cima para o sistema. Aqui é 1. Esse é o nosso 1 principal. Então, eu tenho que zerar esse e esse. Tá? Para zerar esse 1 aqui, basta eu fazer a L2 menos a L1. Tá aqui, ó. Vou trocar a L2 por ela menos a primeira. Agora aqui é menos 6. Para zerar usando esse 1, basta multiplicar aqui em cima por 6 e somar. Então, pego a L3 e somo com 6L1. Vocês vão fazer isso para todos os elementos da linha. Vão chegar nessa matriz aqui. Tá? Vejam que foi feitas as operações aqui. Ó. Apareceu esse número aqui, que antes era 0, virou menos 1, depois da operação, e esse, e esse 6. Agora, esse 1 aqui vai ser o 1 principal, então você tem que zerar os outros elementos da coluna. Tá? Então, por exemplo, para zerar esse usando um principal, basta somar. Então, a linha 1 você vai trocar por ela somado com a 2. A linha 1 você vai trocar por ela somado com a 2. Aqui é menos 4. Então, se eu multiplicar aqui essa linha por 4, aqui aparece um 4. 4 somado com menos 4, zero. Então, troco a L3 por ela, mais 4 vezes a L2. Troco a L3 por ela somada com a L2 multiplicada por 4. Vai chegar nessa aqui, vejam que aqui começou a aparecer outros números diferentes de zero. Bom? Agora aqui não é 1, é menos 1. Então, vou multiplicar todo mundo dessa linha por menos 1. Ou seja, pego a L3 e troco o sinal dela. Tá aqui. Agora, aqui já é nosso 1 principal, tem que zerar esse e zerar esse. Tá? Então, como é menos 1 e menos 1, basta fazer L1 mais L3 e depois L2 mais L3. Aqui, troco a L1 por ela somada com a L3, troco a L2 por ela somada com a L3. Apareceu aqui. Tá? Opa, cheguei na identidade. Então, essa aqui tem que ser a inversa que está escrita aqui embaixo. Tá bom? Então, estão aí, utilizando as operações. Pessoal, isso aqui é importante depois vocês repassarem, pegar, né, papel, caneta e fazerem as contas. Tá bom? Aqui tem outro exemplo para vocês fazerem a mesma ideia e mostrar que não tem inverso. Então, essa matriz aqui, quando vocês chegarem lá, na forma escalonada reduzida, ela não é a identidade, tá bom? Aí vocês podem concluir que se a matriz que você chegou aqui, onde é a posição da matriz A, está na forma escalonada reduzida E, não é a identidade, então A não tem inverso. Tá bom? Também fica de exercício. Aqui tem algumas propriedades, depois vocês podem olhar com calma, né? Que, por exemplo, a inversa da inversa é a própria A, beleza? Aqui, que é a inversa do produto, né? Se A e B são matrizes inversíveis, então o produto também é inversível e a inversa do produto é o produto das inversas, tomando um cuidado que trocou a ordem, aqui é A e aqui é B, e aqui é a inversa da B pela inversa da A, tá bom? Aí tem propriedades, agora sim aqui vale a lei do cancelamento se C for inversível, tá? Aqui dá até para explicar porque, ó, se C é inversível, vamos pegar essa primeira aqui, vamos ler o enunciado com calma. Se C é uma matriz inversível, então as propriedades abaixo são verdadeiras. Se AC é igual a BC, então A igual a B. Embaixo é se CA é igual a CB, então A igual a B. Vou fazer A1. Se AC é igual a BC, então eu posso multiplicar dos dois lados por uma matriz. Eu vou usar a inversa de C. Ela existe porque C é inversível. Agora, para multiplicação de matrizes vale a associatividade, então posso mudar a ordem desses parênteses.
Agora, C pela inversa é a identidade. Então, isso aqui fica A pela identidade igual a B pela identidade. A gente sabe que A pela identidade é A e B pela identidade é B. Fechou? Aprovado. Tá bom? Uh, ok. Se A é uma matriz inversível, então o sistema linear AX igual a B possui uma única solução. Basta fazer o que eu fiz ali em cima, né, pessoal? Só que aqui multiplicando pela inversa de A à esquerda. Tá? Você tem AX igual a B, A é inversível, então você pode fazer assim, né? A menos 1, AX igual a menos 1, não, a inversa de A por B. Então agora eu uso a associatividade aqui, né? A inversa de A por X igual a inversa de A por B. Aqui é a identidade, identidade por X é igual a inversa de A por B, tá bom? Aí, utilizem essa ideia para resolver esse sistema. Aqui A é quem? É a matriz dos coeficientes. Deixa eu escrever assim. 2, 3, 0, menos 2. As variáveis x e y, termos independentes, 1 e 5. Tá bom? Essa aqui é a matriz A. Essa é a matriz X. E essa é a B. Tá bom? Então, você tem AX igual a B. Essa matriz ela é inversível, então calcule a inversa dela e usem essa fórmula aqui para encontrar o valor de x e o valor de y. Beleza? Aí depois vocês podem fazer com calma isso daí. Capítulo 3, determinantes. Então, capítulo 3 aí para a gente fechar. Ok, então, capítulo 3, determinantes. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Tudo bem, podemos continuar. Capítulo 3, determinantes. Então, o determin... deixa eu pegar outra coisa mais viva. Aí. Tá? O determinante de uma matriz de ordem 1 é simplesmente o elemento da matriz, tá? Então, por exemplo, se A é a matriz formada só pelo menos 2, então det de A é o menos 2. Tomem cuidado, pessoal, que aqui não confundir com valor absoluto, tá? Isso aqui é uma notação para determinante. Fica claro no contexto porque eu estou calculando o det de uma matriz, tá bom? Definição, o determinante de uma matriz de ordem 2, aqui está a matriz A, é det de A, também dá para usar essa notação com a barrinha vertical, a barrinha vertical é igual a, deixa eu colocar assim, ó. Aqui você mantém o sinal, e aqui você troca, ó. É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. É A11 por A2, 2, né, esse por esse, menos A21 por A12. A21 por A12. Então, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui exemplos. Vou fazer um e deixo
os outros para vocês, a mesma ideia, tá bom? Vou fazer o C. Se C é essa matriz, então det de C é 0, menos 3 sobre 2, menos 2, π, 0 vezes π, menos 2 por menos 3 sobre 2. 0 por π é 0, menos com menos é mais, com menos, menos. Esse 2 corta com esse, cancela com esse, sobra 3. Menos 3. Bom, então tá aí o det, menos 3. Agora a gente precisa saber como que calcula determinante de matriz de ordem maior. Sempre matriz quadrada, tá bom? Então, para definir o determinante de uma matriz quadrada de ordem superior a 2, será utilizado menores e cofatores. Então, definição aqui que tem menores e cofatores. Peguei errado. Se A é uma matriz quadrada, então o menor, denotado por MJ, né, o menor do elemento AIJ, é o determinante da matriz obtida pela exclusão da iésima linha e jésima coluna de A. O cofator C e J da entrada IJ é, você pega o determinante aqui, né, e multiplica por menos 1 elevado a I mais J. Isso aqui vai dar 1 menos 1, tá? Então, comentários. Se A for uma matriz, por exemplo, de ordem 5, o MJ é o determinante de uma matriz de ordem 4. Porque se você tinha 5 linhas e você excluiu uma, ficou com 4. Se você tinha 5 colunas aqui dentro e excluiu uma, você ficou com 4. Então, você ficou com uma matriz de ordem 4 por 4. Tá? Então, vejam que a matriz do o determinante MJ, porque M e J já indica o det. É sempre o determinante de uma matriz de ordem menor do que a da matriz A, né? Se A é de matriz 7, o MJ determinando uma matriz de ordem 6, assim por diante. Tá? Ok. Se A é uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual que 2, então o determinante de A é a soma dos elementos na primeira linha de A multiplicado pelos seus respectivos cofatores. Então tá aqui, ó, det de A, notação de determinante, é igual o A11 pelo seu cofator, mais o A12 pelo seu cofator, mais 3 pontinhos até o último A e N pelo seu cofator. Aqui está com a notação de somatório, para ficar um pouquinho menor, tá bom? Exemplo, vamos calcular esse determinante aqui. É de ordem 3, é o 0 pelo seu cofator, o 2 pelo seu cofator, o 1 pelo seu cofator, tá bom? Então, usando a definição, calculamos o determinante pela primeira linha. Então, o det de A é A11 pelo seu cofator, A12 mais A12 pelo seu cofator, mais A13 pelo seu cofator. Quem que é o A1? 0. Quem que é o A12? 2. Quem que é o A13? 1. Tá aqui. Desculpa se eu falei errado. O A13 é 1. Não tenho certeza se falei certo ou errado. O C e J é menos 1 elevado a I mais J pelo menor. Tá aqui, o MJ. Lembrando, o MJ já é o determinante da matriz obtida de A, excluindo a linha e coluna J, tá bom? Aqui, MJ é o menor do elemento A e J. O MJ é o menor do elemento A e J, determinante da submatriz obtida removendo a linha I e coluna J. Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu vou calcular os 3 cofatores. Esse e esse.
Mas vocês têm que ver que esse primeiro não tem necessidade, tá? Por quê? Porque eu vou multiplicar ele por zero. Esse carinha é zero, tá? Vou fazer esse primeiro exemplo, ficar bem claro para vocês como calcula cofatores, né? Mas vocês estão vendo que se tiver um zero, não precisa calcular. Aí já se pergunta, professor, mas se eu pudesse escolher a linha ou coluna que tem mais zeros, minha vida seria mais fácil. Sim, aí tem um resultado, daqui a pouco fala isso pra gente. Então, cálculo dos cofatores. C1. Então, M11 é o determinante, já está com a notação determinante, né, da submatriz obtida de A pela exclusão da linha 1, coluna 1. Então, vou excluir linha 1, coluna 1. Sobrou menos 1, 2, 0 e 1. Menos 1, 2, 0 e 1. Como calcula? Produtos dos elementos da diagonal principal menos produtos dos elementos da diagonal secundária. Menos 1 por 1, está aqui, menos 0 por 2, está aqui. Então, deu menos 1. Então, C11 é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes M11. Menos 1 elevado ao expoente par, 1 vezes menos 1. Está calculado aí o cofator. O próximo, M12, é obtido excluindo a primeira linha e a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Sobrou 3, 2, 4 e 1. 3, 2, 4 e 1. Então, como calcula esse dash? 3 vezes 1 está aqui, menos 4 vezes 2 está aqui. Ficou 3 menos 8, menos 5, ok? Se é um 2, menos 1 elevado a 1 mais 2, né? Eu somo esse com esse, aqui, ó, pelo M12. Menos 1 elevado ao expoente ímpar, menos 1 vezes menos 5. 5. Tá calculado esse cofator. O próximo, M13, é o determinante da submatriz obtida de A, excluindo a primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Sobrou 3 menos 1, 4 e 0. 3 menos 1, 4 e 0. Como calcula esse dash? 3 vezes 0 está aqui, menos 1 vezes 4. Tá aqui. Que zerou, e aqui ficou mais 4. 4. Então, C1, 3 menos 1 elevado a 1 mais 3. Expoente par dá 1. M1, 3, 4. 1 vezes 4, 4. Cálculo do determinante. Então, joga na forma. Det de A igual a A11, C11 mais A12, C12 mais A13, C13. Então, esse era 0, já tinha comentado com vocês, vezes C11, menos 1. Viram que eu falei que não precisava calcular? 0 vezes menos 1, 0, tá bom? Agora, A12. 2, A13 é 1. Então, tá substituindo aqui, ó. C12, 5. Tá substituindo. C13, 4. Então, 2 vezes 5, 10. 4 vezes 1, 4. 10 vezes 4, 14. Tá? Portanto, o det de A é 14. Está calculado aí o determinante. Ok. E agora vem o resultado que eu comentei com vocês. Você poderia calcular o determinante usando qualquer linha ou qualquer coluna, tá bom? Se você pegar a linha aí, você vai multiplicar os elementos dessa linha pelos respectivos cofatores, tá? Pelo cofator dele. Então, o primeiro elemento dessa linha pelo cofator dele, mais o segundo elemento dessa linha pelo cofator dele, mais até o último, né? Ele pelo cofator dele. Se fosse por coluna, o primeiro elemento pelo seu cofator, mais o segundo elemento pelo seu cofator, mais 3 pontinhos, mais o último elemento pelo seu cofator, tá bom? É o que está escrito aqui, ó. Expansão por cofatores. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, então o det de A é det de A, né? Aqui está com a notação de somatório, mas está aqui. Expansão pela iésima linha. Então, o primeiro elemento da linha I pelo seu cofator, mais o segundo elemento da linha I pelo seu cofator, mais 3 pontinhos, mais o último elemento da linha I pelo seu cofator. A jésima coluna. Eta det de A é
o primeiro elemento da coluna J pelo seu cofator, mais o segundo elemento da coluna J pelo seu cofator, mais 3 pontinhos, mais o último elemento da coluna J pelo seu cofator. Tá bom? Aí, é claro que quando a gente for resolver agora a determinante, a gente vai pegar aquela linha ou aquela coluna que tem mais zeros, porque eu preciso calcular menos cofatores. É claro que alguns determinantes você pode estar utilizando propriedades. Por exemplo, se uma linha inteira é zero, o det é zero. Por quê? Você vai calcular o determinante utilizando essa linha. Então, vai ser zero pelo seu cofator, mais zero pelo seu cofator, mais zero pelo seu cofator, até o último, dá zero, tá bom? Então, está justificado porque que o determinante que tem uma linha, uma coluna formada só por zeros, dá zero. Isso é uma das propriedades que depois vocês vão poder olhar para resolver os exercícios. Então, encontre esse determinante. É de uma matriz de ordem 4, tá bom? Batendo o olho aqui, eu vou fazer utilizando a terceira coluna. Por quê? Porque eu vou precisar calcular só um cofator, o do 3. Os outros cofatores vai ser multiplicado por zero, não precisa calcular. Tá? Então, observamos que a terceira coluna possui 3 elementos nulos. Vamos usar a expansão por cofatores nesta coluna. A forma para o determinante por expansão na coluna J está aqui. Tá? Aqui ela está talvez um pouquinho mais fácil de enxergar, né? Aí estou explicando de novo aqui, onde Cj é igual a menos 1 elevado a I mais J pelo... Opa, desculpa, aqui está... Não entra o det aqui, tá? O MJ já é um det. Deixa eu subir lá só para vocês conferirem. Olha lá. Então, o menor MJ do elemento EJ é o determinante, já é um det, tá? Eu tenho que corrigir aqui, deixa eu marcar aqui para depois, se vocês quiserem, o material já enviar corrigido. Det MJ, tá na página 25. Então, onde C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J, MJ é o cofator do elemento AIJ. Tá? Então, para a coluna 3, né, J é 3, temos det de A é A1, 3, C1, 3, mais A2, 3, C2, 3, mais A3, 3, C3, 3, mais A4, 3, C4, 3. Tá? Aqui está o A1, 3, o A2, 3, o A3, 3, o A4, 3. Tá? Então, 3, 0, 0, 0. Tá aqui. Desculpa, pessoal, aqui eu acabei não conferindo na hora, né? Mas isso aqui tá. Pode ser que não seja zero, né? Tá? Isso aqui eu vou retirar aqui depois. Não precisa ser calculado, tá? Porque vai ser multiplicado por zero. Deve aparecer o det aqui de novo, tá? Então, eu só preciso calcular o C13, que vai ser multiplicado por 3. Os outros vão ser multiplicados por zero. Então, menos 1 elevado a 1 mais 3, M1, 3. Tá? Então, det de A é 3 vezes C1, 3. M1, 3 é o det, né? É o determinante da matriz
obtida removendo a linha I, a linha 1 e a coluna 3 de A. Então, M13 é o DET, ou barrinhas verticais, tá bom? Calculamos M13 por meio da expansão por cofatores em relação à segunda linha. Por que em relação à segunda linha? Poderia ter escolhido a primeira coluna, né, pela quantidade de zeros. Mas eu já fiz ali em cima por colunas, então vou fazer aqui por linhas para ficar claro para vocês como que trabalha. Ou pela regra de Sartre. Vou explicar a regra de Sartre que serve para calcular a determinante de ordem 3. A seguir apresentaremos as duas soluções. Tá? Então, expansão por cofatores. M13 é, em relação a que linha eu falei que ia fazer? A segunda. Então, 0 pelo seu cofator, mais 2 pelo seu cofator, mais 3 pelo seu cofator. Então, 0 por menos 1 elevado. Está em que posição esse 0? Segunda linha, primeira coluna. Então, menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o det. Da matriz obtida excluindo a linha e a coluna. Sobrou 1, 2, 4 menos 2. 1, 2, 4 menos 2. Mais 2 por menos 1 elevado a 2 mais 2, det da matriz obtida, excluindo a linha e a coluna do 2. Menos 1, 2, 3 e menos 2. Menos 1, 2, 3 e menos 2. Mais esse 3 vezes menos 1 elevado a 2 mais 3, det da matriz obtida, excluindo a linha e a coluna do 3. Menos 1, 1, 3 e 4. Menos 1, 1, 3 e 4. Tá? Então, isso aqui é igual. Aqui zerou, tá bom? Pode ser 0. 2. Menos 1 elevado ao expoente par, 1. Então, ficou 2 vezes esse det. Multiplica os elementos da diagonal principal. Multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, ficou menos 1 por menos 2, menos 3 vezes 2. Aqui é menos 1 elevado ao expoente ímpar, fica menos 1 por 3, menos 3. Está aqui. Vou pegar a caixinha de texto. Esse det, menos 1 vezes 4, menos 3 vezes 1. Aqui. Então, 2 vezes menos 1 por menos 2, 2. 2 menos 6, menos 4. Menos 3 está aqui. Menos 4 menos 3, menos 7. Menos 8. Menos 8 mais 21. É 21. Menos 8. 13, está certo. Então, o determinante ficou como? Era 3 vezes o C13, que a gente calculou aqui. C13 é menos 1 elevado a 1 mais 3 pelo M13. O M13 é 13. Então, 3 vezes 13, 39. Vamos bater. Pela regra de Sarros, esse aqui eu vou explicando para vocês. O det, M13 já é o det, né? Show. Como errou lá em cima, vai errar tudo, né, pessoal, essa anotação. Mas eu arrumo para vocês no material. Então, vamos calcular o M13. O M13 é a matriz, é o determinante da matriz obtida de A, excluindo a linha 1, coluna 3. Aqui, né? Menos 1, 1. Deixa eu limpar. Menos 1, 1, 2. Menos 1, 1, 2. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 3, 4, menos 2. 3, 4, menos 2. Para resolver utilizando sarros, eu repito as duas primeiras colunas. Aqui, ó. Repetir. Menos 1, 1, 0, 2, 3 e 4. E calculo da seguinte forma. Seguindo a direção da diagonal principal, eu faço a multiplicação aqui e mantenho o sinal, tá bom, pessoal? Seguindo a direção da diagonal secundária, eu faço essa multiplicação aqui e troco o sinal.
Tá? Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2 menos 2. Vou fazer bem... Vamos jogar mais para a esquerda, para caber tudo aqui, tá bom? Menos 1 vezes 2 vezes menos 2. Mais 1 vezes 3 vezes 3. Mais 2 vezes 0 vezes 4. Agora, menos 3 vezes 2 vezes 2. Menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Menos 2 vezes 0 vezes 1. Tá aí, tá montado. Agora é só multiplicar e somar. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Vezes 9. Mais, aqui tem um 0, zerou. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com menos mais. 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12. Tem um 0, zerou. Então, isso aqui ficou como? Cortou, cortou. 9 mais 4, 13. Obtemos o mesmo 13 aqui de cima, tá bom, pessoal? Bateu. Tá bom? Fechou, pessoal. Então, é assim que faz regra de sacos. Pessoal, regra de sacos só para calcular o determinante de matrizes de ordem 3. Tá bom? Pessoal, aqui na sequência, vocês vão ver algumas propriedades, alguns como calcular, né, de forma mais tranquila alguns determinantes. Vou só comentar aqui para vocês o seguinte: o que é matriz triangular? Aí tem alguns teoremas e um resultado importante aqui sobre determinante de matriz e matriz inversa. Aí a gente finaliza a nossa aula. Então, uma matriz quadrada é triangular superior quando tem todos os elementos abaixo da sua diagonal principal iguais a zeros. Uma matriz quadrada é triangular inferior quando tem todos os elementos acima da sua diagonal principal iguais a zeros. E uma matriz que é tanto triangular superior quanto triangular inferior é uma matriz diagonal. Em outros termos, né, uma matriz triangular é quando uma matriz ela é diagonal quando todos os elementos acima e abaixo da diagonal são nulos, tá bom? Aqui tem um teorema que fala que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos de ordem N, né? Deixa eu tomar cuidado aqui. Ó, quadrado, tá bom? O produto que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? Ela é triangular, veja que aqui é tudo zero. Então, o det dela é o produto dos elementos da diagonal, 2 vezes menos 2 vezes 6 vezes 2, menos 48. Aqui tem um teorema sobre operações, tá? Vou deixar para vocês darem uma olhada. Aqui tem um exemplo para vocês resolverem, usando essas operações. Condições que produzem determinante nulo. Já falei uma para vocês, que é quando uma linha, por exemplo, ou coluna, é formada só por zeros. Tem outros, tá bom? Bom dar uma olhada. Que se A e B nessa matriz quadrada de ordem N, então produto AB está definido, né? E daí o det do AB, o det de AB é igual, o det do produto é o produto dos det. Tá? Tem outras propriedades para você calcular, usar a propriedade para resolver os exemplos. Aqui, né? Um resultado que eu queria conversar com vocês. A matriz quadrada A é inversível ou não singular se e somente se o det de A é diferente de zero, tá bom? Então, você tem uma ferramenta
na mão aqui muito bacana para verificar se a matriz tem inverso ou não. É claro que calculou o det não te dá inverso, mas fala, ó, se deu zero, nem precisa fazer, tentar, não vai dar certo, não vai encontrar inverso, tá bom? Ah, deu diferente de zero, aí tem que fazer no braço para calcular inversa. Vejam que lá atrás eu falei que a matriz nula não tem inversa, né? É quadrada, né? Outra que eu posso falar para vocês já que não tem inverso. Aqui, tá? É triangular, então o determinante eu produzo o elemento da diagonal, 1 vezes 4 vezes zero dá zero. Então esse det deu zero, se o det é zero, não tem inversa, tá bom? Se aqui fosse 2, é uma matriz triangular, o determinante é 1 vezes 4 vezes 2, que dá 8, é diferente de zero, pelo teorema tem inversa. Aí vocês vão calcular a inversa, tá bom? Ok, aqui tem um resultado que fala qual que é o determinante da inversa, é 1 sobre o det de A. Então, por exemplo, se você sabe que o det de A é 2, e você quer calcular, você só quer o det da inversa, você não quer nem determinar a inversa. Tem A lá no enunciado, e letra A, calcula o det de A. Letra B, calcula o det da inversa. Se no item A você calculou e deu 5, no item B você não precisa determinar a matriz inversa para calcular o det, basta usar essa propriedade. Vai dar 1 sobre 5 o det da inversa. Tá bom? Aqui tem um exemplo, tá? Você tem a matriz A e quer que calcule o det da inversa. Não precisa calcular a inversa para calcular o det. Calcula o det de A e joga na fórmula. 1 sobre o det de A é o det da inversa. Tá? E aqui tem as condições de equivalência, né? Se A é uma matriz quadrada de ordem n por n, as afirmações abaixo são equivalentes. A é inversível, AX igual a B tem uma única solução para cada matriz coluna B, AX igual a zero, se zero é matriz nula, tem apenas a solução trivial. Deixa eu marcar aqui. 30 aí, fazer uma correção. Vou colocar em negrito aqui, tá bom? Que é a matriz coluna. A é equivalente por linhas A e N, é a matriz de identidade. A pode ser escrito como produto de matrizes elementares, não conversamos aqui, né? Consulte o texto. E o det de A diferente de zero. Ó, 1, né, e 6 já foi discutido o resultado acima. 1, o resultado está para cima. A inversível, essencialmente, C det diferente de zero. Tá? E aqui, para finalizar, né, eu acho. Quais dos sistemas possuem uma única solução? Então, aqui você pode fazer o seguinte: você pega a matriz dos coeficientes e calcula o det. Se eu não me engano, esse primeiro vai dar zero. Então, não tem uma única solução. Aqui você pega a matriz dos coeficientes, calcula o det, vai dar diferente de zero. Se o det deu diferente de zero, você pode concluir. É diferente disso. Então, você pode usar o item 2 para concluir que tem uma única solução. Tá bom? Aqui, eu acho que é o último, para finalizar isso. Se A é uma matriz quadrada, então det de A é igual ao det da transposta. Aqui tem um resultado só para vocês verificarem essa propriedade, tá bom? Está pedindo mostra a igualdade. Então, tem A, é fácil determinar a transposta, calcula o det das duas e veja que dá de fato o mesmo valor aí, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. E aqui, né, tem a nossa referência bibliográfica. Esse é o nosso livro-texto, né? É o Elementos de Álgebra Linear do autor Larson, tá bom? Depois, que quiser esse material aí, é só me mandar uma mensagem pelo aula, tá bom? Eu vou fazer as correções, principalmente nesse exemplo aqui de cima, para ficar tudo certinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, vou finalizar aqui a gravação e a gente se vê na próxima aula. Tchau!